o Evangelho de João, capítulo 7. Nós leremos versos 37 e 38. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos visitantes, que Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos no nosso meio, que a graça do nosso Deus também já esteja sendo abundante na vida de cada um de vocês. João, o Evangelho, capítulo 7, nós leremos versos 37 e 38. E você vai ler esses dois versos pensando na seguinte temática: plena salvação. Plena salvação. É o que nós vamos ver aqui sendo ofertado por Cristo Jesus. Todos encontraram? Então vamos lá, juntos. O grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim. Quem crer em mim, vamos lá, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém, meus irmãos. Plena salvação. Eu quero, meus irmãos, como introdução, apenas relembrá-los a respeito das grandes festas de Israel, e dentre elas, Israel sempre foi um povo muito festeiro. Israel, muitas vezes, quando a gente lê algumas coisas a respeito dele nas Escrituras, nos momentos que não andou segundo a vontade de Deus, e aí tinha lá algumas complicações, alguns castigos do próprio Deus, a gente pensa que era um povo triste, complicado, um povo difícil. Mas não, o povo de Israel era um povo feliz, o povo de Israel era um povo festeiro, o povo de Israel era um povo próspero, o povo de Israel estava debaixo da aliança abundante de Deus sobre a vida de Abraão, o pai da fé de todos os israelitas. Então era um povo festeiro, feliz na presença de Deus. É o povo dos salmos, é o povo que quando você olha para os 150 salmos, você vai ver alegria sendo dispensada em várias formas de poesia, que eles cantavam quando iam em direção a Jerusalém, ao templo para adorar ao Senhor. Mas dentre todas as festas, haviam 3 que eram as mais especiais, as mais frequentadas. A primeira era a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, assim como todas as outras, apontava para algo sobre Jesus. A festa da Páscoa era, ao mesmo tempo, uma festa histórica, porque trazia à memória o que Deus havia feito lá, quando salvou os primogênitos israelitas, levando castigo aos primogênitos dos egípcios. E aí, por causa do sangue nos umbrais, o sangue do cordeiro passado nos umbrais, o anjo da morte vinha e passava por cima, ou seja, a Páscoa, o passar por cima, e então o povo celebrava. E ao mesmo tempo era uma festa profética. Jesus Cristo vai ser esse cordeiro de Deus que pelo seu sangue vai livrar todo o povo de Deus da morte e do anjo que vem trazer dificuldades. A segunda grande festa, meus irmãos, era a do Pentecostes, ou da colheita. Tem gente que pensa que Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Não, Pentecostes era uma festa já acontecendo lá no Antigo Testamento. E ela era também histórica, agora no tempo de Jesus. Histórica porque lembrava de toda a provisão de Deus no Antigo Testamento, das chuvas que Deus mandava sobre as plantações. E aí a festa do Pentecostes, todo mundo que era israelita ia para dentro de Jerusalém, levando os primeiros frutos da colheita e depositava aos pés dos sacerdotes, assim em agradecimento a Deus e para manutenção do templo e de tudo aquilo que acontecia na sua liturgia. E apontava também de forma profética para Jesus Cristo, aquele que foi o primeiro, a primícia da grande colheita que vai acontecer quando Jesus voltar para levar a sua igreja. Jesus é o primeiro que ressuscita, e aqueles que morreram nele hão de ressuscitar quando ele vier buscar a sua igreja. E agora nós temos essa festa, que nós acabamos de ler a respeito dela, no último dia da festa. Que festa é esta? De acordo logo no primeiro verso do capítulo 7, é a festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos? Era uma festa extremamente frequentada e importante. Era uma festa com algumas características muito interessantes. A primeira característica,
Durava 7 dias, uma semana toda. Segunda característica, todos os israelitas saíam de todos os lugares e iam para dentro de Jerusalém. Chegando em Jerusalém, tanto os moradores da cidade quanto aqueles que vinham de outros lugares, saíam das casas e armavam tendas, barracas, do lado de fora, e passavam os 7 dias dentro dessas tendas. Uma outra coisa, todos os dias dessa semana, o sumo sacerdote ia ao tanque de Siloé, a fonte de Siloé, que ficava na entrada da cidade, e com uma bacia de ouro pegava água, e ele vinha por toda a cidade, e uma grande procissão atrás dele, glorificando o nome de Deus, até chegar ao templo. E quando chegavam ao templo, derramavam aquela água no altar. Era uma festa que no último dia, no 7º, o ápice daquelas comemorações, eram mortos alguns animais, e o sumo sacerdote pegava um pouco do sangue e derramava sobre o altar. Mas aí, de forma diferente, no 7º dia, eram 7 procissões. O sumo sacerdote ia com essa procissão, com esse povo, lá na fonte de Siloé, e por 7 vezes fazia esse trajeto, derramando a água no altar. E quando terminava de derramar essa água no altar, o povo estava feliz porque havia recebido da parte de Deus o perdão. E como é que o povo estava feliz e sabia que tinha recebido da parte de Deus o perdão? Porque Deus derramava chuva para abençoar os campos de Israel. E Israel voltava feliz para casa, justificado por um Deus que ama e perdoa os pecados através do sangue inocente. Só que tem um dado aqui, meus irmãos, que é de extrema importância para o que eu quero falar nessa noite. É a água. Quando você vai para as Escrituras Sagradas, e a gente leu lá em Apocalipse, mas no Antigo Testamento também a água era símbolo de salvação. Quando você vai lá em Isaías capítulo 12, verso 3, vai dizer que nós temos a oportunidade de ir às fontes com alegria e tomar delas a água da salvação. Então a água na Bíblia apresenta muito essa ideia da salvação. E aí, meus irmãos, sabe o que está acontecendo? A água trazia 2 símbolos aqui na festa do tabernáculo. Primeiro, lembrando da provisão de Deus nos 40 anos do deserto. Lembra que lá nos 40 anos do deserto, por algumas vezes faltou água para o povo? E aí o povo reclamou, mas de repente Deus entrava em ação, Deus intervinha, e aí da rocha vinha muita água para saciar toda a sede do povo dele no deserto. A água foi provisão de Deus no deserto, e essa festa estava trazendo isso à memória do povo. Deus nunca nos abandonou. E uma outra coisa que era interessante, meus irmãos, é quando a água do tanque de Siloé era misturada com o sangue que estava no altar. A água limpava o sangue do altar, e esse sangue misturado com a água era direcionado para fora do templo. E ali significava que Deus estava lavando os pecados do seu povo e os perdoando e dando para eles uma nova oportunidade de vida plena. Então, quando nós olhamos para essa festa dos tabernáculos, 2 coisas são importantes da gente se lembrar. Primeiro, a água é símbolo de salvação e de provisão da parte de Deus. Segundo, esse lavar do sangue significa a salvação quanto ao perdão de Deus lavando os pecados do seu povo. A grande questão, meus irmãos, é que no último dia da festa, e Jesus estava durante todos os outros 6, mas no último dia da festa, quando era o ápice daquelas festas todas, daquele movimento todo, Jesus se manifesta. E Jesus se manifesta com uma exclamação. Jesus se manifesta ao público, e Jesus, em alto e bom som, vira para todos que estavam ali e diz o seguinte, no que nós lemos aqui: alguém, ou se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha Jesus trabalhando a ideia da água. Olha Jesus trabalhando esse princípio de salvação. Sabe o que Jesus está aqui nesses 2 versos apresentando? A possibilidade da salvação. Jesus está apresentando a possibilidade de uma nova vida. Jesus está apresentando aqui uma vida que somente nele é possível de ser encontrada. Jesus vai tirar os olhos de toda aquela multidão das águas do tanque de Siloé e vai trazer os olhos de toda aquela multidão para ele e por aquilo que somente ele é capaz de fazer.
E é o que Ele está fazendo para nós aqui nessa noite. Ele está aqui só dizendo isso para você. Eu sou o lugar onde a sua sede pode ser saciada. Eu sou o lugar onde os seus problemas podem encontrar solução. Eu sou o lugar onde a tristeza pode ser transformada em alegria. Eu sou o lugar onde a sua família pode ser restaurada. Eu sou o lugar onde a sua visão, tapada pela escuridão do pecado, pode ser agora limpa e eu me transformar na luz para a sua caminhada e você encontrar uma esperança diferente. Ele está entre nós e Ele está oferecendo a cada um de nós a salvação que somente Ele é capaz de produzir na vida de qualquer ser humano. Agora, tem algumas coisas que precisam ficar claras para nós. A primeira coisa que precisa ficar clara para nós, que tem a ver com a característica dessa salvação, está na parte A do verso 37. Olha aí na sua Bíblia, a parte A do verso 37. Vamos lá? No último dia... A próxima frase, se alguém tem sede. Primeira coisa, meus irmãos, a salvação que Cristo oferece aqui é universal, é uma oferta para todos, mas ela é eficiente para aqueles que têm consciência do pecado. Preste atenção. O chamado do Evangelho, a pregação do Evangelho é um convite para todos os seres humanos. Quando diz aqui, se alguém, você precisa pensar quem são esses alguém. Toda a raça, todas as nações, é o rico, é o pobre, é aquele que tem fama, é aquele que não tem fama, é aquele que é conhecido, é aquele que é desconhecido, é aquele que entra e sai de qualquer ambiente com facilidade, mas é aquele também que tem mais dificuldades por ser introvertido, é aquele que é religioso, é aquele que não é religioso, é aquele que tem problemas, é aquele que pensa que não tem problemas, é aquele que acha que já está encontrado, mas é aquele também que sabe que está perdido. Esse alguém define todos os homens precisam de salvação. E o Evangelho, que é essa mensagem das boas notícias, é espalhado a todos eles. A grande questão, meus irmãos, é que nem todos sabem que precisam da salvação. Exemplo, você tem um grupo, o grupo da justiça própria. Eu não preciso de salvação, eu não preciso de nenhum salvador que venha de fora, afinal de contas eu tenho uma boa reputação. Eu sou uma pessoa que compro e pago, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, eu sou um bom trabalhador lá na minha empresa, eu sou uma pessoa que não adultera contra o meu cônjuge, eu sou uma pessoa que não causo dificuldades nos relacionamentos, eu sou uma pessoa que tenho até o meu nome dentro do rol de membros de uma determinada denominação. Deixa eu dizer para você, a autojustiça falha, a autojustiça não é suficiente, não há possibilidades de ter méritos em nós para que a salvação seja uma possibilidade. Mas existe um outro grupo, o outro grupo é aquele que peca e não está nem aí para o resultado, é aquele que quer levar a vida e deixar a vida levar, é aquele que está aí para dançar conforme a música, é aquele que está aí para levar vantagem o quanto mais esperto ele pensa que pode ser. É aquele que não tem dificuldades em passar a perna em ninguém. É aquele que entende que a vida é dos espertos e aqueles que não são espertos vão ficar para trás. E ele vai vivendo sem pensar nas consequências que o pecado pode causar no futuro da sua vida e talvez na sua eternidade. Esses dois grupos não sabem que precisam de salvação. Mas há um grupo, meus irmãos, que sabe que precisa de salvação. Olha que coisa interessante. Por que Israel ia para dentro de Jerusalém para realizar a festa do tabernáculo? Por causa da consciência do pecado. Eles saíam das suas casas e alguns andavam 30 quilômetros, 40 quilômetros. Alguns já levavam os seus animais para serem mortos e sacrificados lá. Esse povo que ia a Jerusalém e sacrificava o animal, entendia a necessidade do perdão, porque eles haviam pecado contra Deus. E por causa disso, eles estão em Jerusalém realizando esse rito. Deixa eu dizer para você, todos nós precisamos da salvação. E a salvação para nós é possível através de um Salvador que está do lado de fora.
Todos nós precisamos, meus irmãos, de olhar para Jesus e entender esse convite que Ele está fazendo nessa noite. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, talvez você tenha uma vida confortável ou não, o fato é que o seu mérito não é suficiente para tirar de você a culpa do seu pecado. A justificação só é possível pelos méritos de Cristo, a perfeição dele na cruz do Calvário. E o povo de Israel, quando fazia a festa do tabernáculo, entendia isso. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não há um justo sequer, e eu já falei isso aqui. Ai de nós, se nós não olharmos para Jesus e entendermos o convite que Ele está fazendo nessa noite. E talvez você não tenha a certeza do perdão dos seus pecados. Talvez você tenha uma dificuldade de pensar no seu futuro, de pensar na sua vida eterna. Você já pensou na sua vida eterna? Quem não entende o chamado que Jesus está fazendo, essa oportunidade que Ele está dando, tem dificuldades em pensar na eternidade. Mas aqui, meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo é que há a necessidade de compreendermos o nosso pecado e saber que a consequência dele é separação eterna com relação ao nosso Deus. Agora, quando nós entendemos que em Jesus Ele pode ser perdoado, a gente abraça esse convite dele. Venha, se você entende que precisa ir estar com sede, você vai dizer, eu preciso, eu estou com sede, e eu quero abraçar esse convite que o Senhor está me fazendo nessa noite. Talvez você precise abraçar esse convite que Jesus está te fazendo nessa noite. Segunda coisa, a parte B do verso 37, pode ler comigo? Vamos ler desde os 2 pontos aí, vamos lá? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a quem? A mim. Jesus está dizendo, ou seja, essa salvação se encontra numa relação pessoal com Jesus. Os ritos estão acontecendo, olha que coisa aqui, me acompanha. Os ritos estão acontecendo, Jesus está vendo tudo aquilo. Ele está participando efetivamente de todo aquele movimento. Mas ele já está em alguns lugares trazendo os princípios do reino de Deus. Só que ele ainda não se apresentou como a água da salvação. Ele espera o último dia. E aí, meus irmãos, ele está vendo os ritos acontecerem. Aquele povo não estava cometendo nenhum pecado naquele momento. Ao contrário, eles estavam fazendo jus à oportunidade que Deus dava a eles todos os anos. Eles saíam das suas casas, eles armavam as suas tendas e eles ficavam ali por 7 dias, segundo o que prescrevia o Antigo Testamento, segundo o que prescrevia Moisés, lá no Pentateuco. Eles estão obedecendo à lei. Eles levavam os animais, e levando os animais, eles tinham essa relação com o perdão através do sacrifício do sangue. Só que era um sangue transitório, que tinha que ser repetido no ano seguinte. Aí, meus irmãos, Jesus agora pega o coração desse povo, e traz a consciência deles para essa realidade que se encontra nele. Vocês, para terem a salvação, precisam entender a sede, e entendendo a sede, compreendam que precisam vir a mim. Não é ir a uma instituição, não é ir a uma denominação, não é ter em um pastor o ápice de alguma coisa expressiva de fé, não é você trazer o dízimo, não é você ofertar, não, é somente indo a Jesus Cristo para ter uma relação pessoal com Ele. E deixa eu dizer para você, olha para mim aqui em nome de Jesus, é possível ter relação com uma denominação, seja ela qual for, e não ter experiência com Jesus? Claro que é, claro que é, claro que é. É bem possível você frequentar todos os movimentos de uma igreja e você não ser amante das Escrituras na sua semana. É possível você estar na igreja e escondendo um pecado no íntimo do seu coração. É possível você estar num movimento religioso e ali há uma cortina na sua frente e você não ter uma relação direta com Jesus. Oh, meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, as coisas boas nos afastam da relação com Jesus. Até o nosso dom pode nos afastar da relação com Jesus. É possível amarmos os nossos dons mais do que amamos a Jesus. É possível fazermos uma programação na igreja e ao invés da programação servir o homem,
É o homem que vai servir a programação, e quando alguma coisa dá errado, vem as brigas, vem as contendas. É possível, meus irmãos, ter uma relação com uma determinada instituição religiosa e não ter uma intimidade com Jesus Cristo. Você quer ver uma coisa? Judas andou com Jesus Cristo 3 anos, mas nunca teve intimidade com o Mestre. Os fariseus, eles detinham todo o conhecimento, eles sabiam do Antigo Testamento, eles detinham tudo aquilo que Moisés havia afirmado, eles usam isso contra Jesus. Aí o próprio Jesus vai dizer para eles o seguinte: vocês louvam a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Jesus chama-os de raça de víboras. Jesus condena as ações deles. Jesus dizia para eles que a forma que eles estavam jejuando tinha a ver com a própria reputação que queriam mostrar para o povo, mas não era uma relação de intimidade com Deus, era apenas para se mostrarem melhor do que os outros, e eles faziam questão de se mostrarem melhor do que os outros. Deixa eu dizer para você, nessa noite, nós não podemos ter uma relação com instituição ou qualquer outro segmento se nós não tivermos de fato experiências com Jesus. A igreja é convidada, em primeiro lugar, a estar com Jesus. Venham a mim todos vós que estáis cansados, não é venham à igreja, é venham a mim. Jesus, quando vai se autoafirmar, ele diz que ele era o pão da vida, e pão da vida significa alguma coisa que você precisa ter experiência com ele, porque se você não tem experiência com o pão da vida, você não pode se alimentar do mesmo. Essa é a ideia, meus irmãos, quando Jesus fala: olha, se você tem sede, não vá em outro lugar, corra para mim, porque eu tenho a salvação, eu posso saciar você, eu sou a realidade onde você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. E Jesus está dizendo isso para você nessa noite: não venha à igreja, mas faça da igreja apenas o caminho para você ter lindas experiências comigo. Meus irmãos, é vir a Jesus nessa noite, é vir a Jesus nessa noite. E para terminar, o verso 38, vamos ler juntos? O verso 38, vamos lá? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para encerrar, meus irmãos, nós precisamos entender que essa salvação é uma experiência que promove grandes mudanças na vida. Essa salvação promove grandes mudanças na vida. Olha que coisa interessante, era a festa do Pentecostes. O povo ficava 7 dias em Jerusalém, dormindo nas tendas. Aí no último dia acontecia essas 7 procissões, a água lavava o sangue, o povo entendia que era Deus lavando o pecado deles, mas quando estava quase encerrando a festa, era comum Deus derramar a chuva do céu. E quando Deus derramava a chuva do céu, o povo voltava para casa cantarolando: o Deus da nossa salvação se fez presente novamente, louvado seja o Deus de Israel. E eles voltavam cantarolando isso até chegarem em casa. Sabe o que essa chuva apontava para o ano seguinte? Abundância nas colheitas. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós temos relações com Jesus Cristo, todas as vezes que nós entendemos que nele a nossa sede pode ser saciada, a vida não é mais a mesma. A vida não é mais a mesma. É impossível você ter um encontro com Jesus e continuar a mesma pessoa. É impossível você ter contato com essa água da vida e continuar tendo sede. Meus irmãos, aquele que tem um encontro com essa água da vida, se estava triste, passa a ser agora uma pessoa alegre para levar alegria aos outros. Se era uma pessoa sem esperança, ela vai viver agora olhando para o céu, e ela vai apresentar um novo caminho para quem está perdido ao seu lado. Se é uma pessoa que não tem nenhuma possibilidade de progressão, ela vai entender que Deus é criativo e Ele fortalece, e essa pessoa vai aproveitar as oportunidades. Se é uma pessoa ranziza, se é uma pessoa com dificuldades de relacionamento, ela passa a ser uma pessoa do bom relacionamento. Todo mundo que tem um contato com Jesus vai ter grandes experiências com uma vida transformada. Não há possibilidade, meus irmãos, da gente conviver com Jesus verdadeiramente e continuar na mesma postura.
continuar com as mesmas conversas, continuar com as mesmas manias, se entregando aos mesmos hábitos. Não. O que Paulo vai falar para nós? Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas se passaram e eis, oh meus irmãos, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: a igreja primitiva ouviu Jesus falar isso aqui, abraçou esse convite, bebeu dessa água da vida. Sabe o que aconteceu? Eles experimentaram coisas extraordinárias. Eles estão pregando o evangelho com ousadia e milhares de pessoas se convertendo a Cristo Jesus. Eles estão vendo milagres acontecendo. Eles estão vendo portas se abrindo. Eles estão vendo cadeias sendo quebradas. Eles estão vendo demônios fugindo das pessoas. Eles estão experimentando esse fluir desse rio de água viva. Deixa eu dizer para você, quando eu bebo de Jesus, não é um filete de água que entra no meu coração, é um rio de águas vivas. E sabe o que isso significa? Vida útil. Vida útil. Porque quando Jesus entra aqui, eu não apenas sou saciado, mas eu ainda sou útil para abençoar a vida de todos aqueles que conviverem do meu lado. Oh, meus irmãos, a nossa expressão nessa noite é responder isso. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, talvez você está com sede, nada dá certo. Vai para um lado, para o outro, mexe aqui, mexe ali, e parece que nada funciona. A família, ela não entra no eixo. Você ora, mas o marido nada. Você ora, a esposa também não. Você está orando e parece que os filhos cada vez estão ficando mais distantes das suas mãos, mais distantes do evangelho. Você tem alguma coisa para pagar amanhã, e você está lutando, trabalhando dignamente, e você está preocupado de como você vai fazer isso amanhã. Talvez você olhe para dentro, na alma, no coração, há tanto tempo você não passa um tempo de qualidade com as Escrituras Sagradas, e você sabe disso. Você tem preocupação com a sua eternidade. Você tem preocupação quando alguma coisa vier de forma adversa. Talvez a sua força está pequena nessa noite. Você está querendo encontrar o caminho. Você já procurou satisfação em várias situações. Pessoas procuram satisfação no dinheiro. Pessoas procuram satisfação no poder. Pessoas procuram satisfação na fama. Pessoas procuram satisfação no sexo. Pessoas procuram satisfação nas drogas, nas bebidas. E quanto mais procuram, mais perdidas elas vão ficando. Mais distantes da centralidade da vida, elas vão ficando. Oh, meus irmãos, é porque a centralidade da vida só pode ser encontrada quando eu beber da água viva que é Jesus Cristo. É somente Ele. Se você tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é como diz o pastor da igreja, não é como diz o líder da célula, não é como diz aquela pessoa das redes sociais, é como diz as Escrituras, e as Escrituras nos afirmam que é preciso entender Jesus e se relacionar com Ele todos os dias. As Escrituras dizem que nós precisamos fazer rompimentos. Venha, ou seja, eu deixo algumas coisas e eu vou onde Jesus está. Rompimentos às vezes são necessários para experimentar da água viva que é Jesus. Quem sabe nessa noite você não precisa fazer rompimentos. Quem sabe nessa noite você não possa sair daqui levando essa água viva dentro do seu coração, do seu peito, para que você possa transbordar, jorrar vida na vida, para que você seja útil para mudar realidades que estão complicadas ao seu redor.
Eu quero perguntar isso para você nessa noite. E aí eu não estou falando para descrentes, não. Eu estou falando para todos nós. Você está feliz com a forma que você está vivendo experiências com Jesus? Ou você gostaria de mais? Ou você gostaria de ser um rio que flui, abundante? Aquele rio lá de Ezequiel, aquele rio que você vai e toca com as mãos, depois você coloca os seus pés, cobre o tornozelo, vai no joelho, mas você está entendendo que o convite é para mergulhar. Talvez você queira mergulhar nessa noite, nessa água viva que é o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe, você não precisa nessa noite se colocar de pé e falar assim: eu quero algo diferente, eu quero algo novo para mim, eu tenho sede, e se Jesus é o lugar de saciá-la, eu vou correr para Jesus nessa noite. Quero convidar todos vocês para ficarem de pé. E nós vamos, meus irmãos, cantar com o ministério de louvor e depois orarmos para encerrar o nosso culto. Você vai fechar os seus olhos, vai olhar para o seu coração. Quem sabe você não esteja precisando de uma salvação plena, que só Jesus é capaz de ofertar.